Boa noite a todas e todos. Boa noite a essa que é a penúltima apresentação da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Essa websérie é uma realização do Ministério Público do Trabalho por intermédio do Projeto Estratégico Liberdade no Ar e da ASBRAD, com o apoio da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, no penúltimo episódio da nossa websérie, vamos tratar de um tema de extrema relevância: o fechamento de fronteiras no Brasil. O fechamento acomete principalmente a fronteira do estado de Roraima com a Venezuela, e hoje teremos 3 participantes com conhecimento aprofundado sobre a situação da fronteira para podermos debater as estratégias e as saídas para a situação de calamidade que vivenciamos na fronteira norte brasileira. A todos e a todas, desejo que permaneçam conosco e que assistam a essa pílula do conhecimento antes de darmos efetivamente início aos debates. Meu nome é Cristiane Lopes, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho e vou mediar essa apresentação. Nessa pílula de número 17, irei tratar sobre os riscos das políticas anti-imigração. Mesmo tendo origem muito antiga, os movimentos migratórios são extremamente atuais, tendo em vista que os deslocamentos humanos estão em contínuo crescimento. Vivemos em um mundo globalizado, onde as tecnologias de transporte e de comunicação encurtam distância e facilitam o fluxo de pessoas. Entretanto, essa facilidade não se estende ao deslocamento propriamente dito, uma vez que percebe-se que a entrada em países em que os indivíduos não são nacionais estão cada vez mais limitadas pelas políticas anti-imigração. É ainda possível notar que a pandemia de Covid-19 está alimentando uma política que já vem sendo adotada por países do bloco europeu há já algum tempo. Isto é, que os refugiados permaneçam fora das fronteiras da União Europeia. Além disso, o fechamento das fronteiras durante a pandemia produziu efeitos dramáticos, ao dificultar a fuga de vítimas de guerra ou de perseguição em todo o mundo. Mas esses obstáculos não impediram que o ano de 2020 batesse recorde com mais de 82 milhões de deslocados à força, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A pandemia reduziu sim as possibilidades legais de movimentação entre os países. Entretanto, não erradicou a fome, a falta de emprego, os conflitos e as guerras, o que contribui para o aumento das vítimas de tráfico internacional de seres humanos. A restrição das políticas migratórias incentivou, assim, a atuação das organizações criminosas destinadas a facilitar o ingresso clandestino de indivíduos nos países. O que torna a situação mais urgente é que este tráfico não se limita a contrabandear pessoas para os países de imigração, mas também envolve diversas formas de exploração do ser humano, como a exploração sexual, o trabalho análogo à escravidão, a servidão ou a remoção de órgãos. De maneira geral, o tráfico de pessoas consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar e ameaçar vidas, caracterizando-se como uma forma de violação dos direitos humanos por ter impacto diretamente na proteção da dignidade e da liberdade humana. Sobre os direitos dos migrantes, é importante destacar que o refúgio é um instituto jurídico que tem proteção internacional, pois os refugiados em risco de vida ou de liberdade precisam fugir do seu país de origem para conseguir proteção em outro país. Nesse sentido, é garantido ao refugiado o direito de não devolução ao seu país de origem, para que possa fugir de conflitos sociais, políticos, religiosos, catástrofes e perseguições. O princípio da não devolução é uma garantia dos refugiados prevista no artigo 33 da Convenção dos Refugiados de 1951, que dispõe: nenhum dos estados contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios em que sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas. Dessa forma, qualquer ato contrário ao princípio da não devolução colocará em risco a vida e a liberdade do refugiado, o que é inadmissível perante os direitos humanos e ao direito internacional dos refugiados.
Para dar início a este rico debate que se aproxima, eu gostaria de convidar a irmã Joaninha Madeira, que é irmã da Imaculada Conceição, uma missionária da rede itinerante Repam e que hoje está dedicando sua vida à atenção à imigração venezuelana na fronteira norte brasileira. Irmã Joaninha, a palavra é toda sua. Muito boa tarde e boa noite já para vários e várias, não? Boa noite, um abraço aqui da fronteira. É uma alegria poder estar somando desde aqui da fronteira Bolpebra, fronteira de Brasil com Peru e Bolívia, fronteira com Assis Brasil no Acre. E também um momento de agradecer por esse convite, por estar aqui contribuindo desde a nossa experiência missionária na fronteira. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Asbrad, na pessoa da Graziela, que nos contagia com sua boa energia nessa luta pela vida, no enfrentamento ao tráfico. E também hoje há um companheiro que vai estar conosco, o João, que me ensinou, me transmitiu uma face humana do governo que eu não conhecia. Não? Então, muita gratidão ao João, da DPU, que hoje também vai estar conosco, por trazer esse rosto humano do governo aqui na fronteira conosco. E agradecer por poder contribuir, então, desde aqui na fronteira Bolpebra, fronteira de Brasil, Peru e Bolívia, onde nós recebemos a migração de todo canto do mundo, aparece aqui. Então, compartilhar com vocês também o que a gente vem vivendo este ano. Desde 2010, na verdade, aqui Assis Brasil, nessa fronteira, se tornou um polo de imigração. Um polo que recebe, porque por aqui circula, e por aqui, por Peru, por essa fronteira, se vai a todos os países por terra, não? Então, por isso vem um fluxo muito grande de imigrantes aqui. E esse ano, a gente experimentou aqui muito fortemente o boom da migração. Fevereiro e março, passaram por essa fronteira mais de 600 pessoas, mais de 600 imigrantes, na maioria africanos, haitianos e de outros países. E agora, ultimamente, maiormente, os venezuelanos e cubanos têm chegado aqui. E esta semana, um grupo grande de haitianos também continua passando, atravessando essa fronteira, buscando outros países para melhor viver, não? Mas para compartilhar com vocês que nós vivenciamos aqui muito forte, alguns pontos de tensões nós fomos citando, fomos levantando durante esse tempo. O primeiro deles foi o excesso de gente que chegava diariamente aqui na fronteira, muita gente. Depois a exploração dos coiotes, porque a falta de políticas públicas a favor da migração vai proporcionando mais males condições, não piores condições de vida. Então, por não haver, não só no Brasil, mas internacionalmente, essa política pró-migração, isso vai gerando outros problemas maiores. Aqui, para nós, a gente cita alguns, os coiotes, o tráfico de pessoas, tráfico em todos os níveis, de arma, de órgão, enfim. A fronteira transformou, além de ser um corredor de passagem, ela se transformou num tráfico. O tráfico de pessoas é o primeiro, exploração, corrupção. Então, a fronteira foi a falta de política pró-migração, vai gerando essas outras consequências que ferem a vida. Então, para nós foi um sufoco, né? O excesso de gente chegando, a exploração dos coiotes, a falta de logística aqui na fronteira, ninguém esperava tanta gente ao mesmo tempo. A prefeitura estava começando, né? E aqui eu quero tirar o chapéu para o prefeito de agora, que está aqui, o Gerry, com sua equipe da Secretaria de Ação Social, como assumimos juntos, abraçamos juntos esta causa. Ora rindo, ora chorando, a equipe assumiu, regaçou as mangas e fez a diferença na acolhida, no apoio, na presença solidária também aqui na fronteira, não? E a falta de ceder às rigidez para abrir um corredor para que a gente passasse, isso foi acumulando gente aqui na fronteira, não? E o governo também, por não estar preocupado com isso, com essa demanda da migração, então foi aumentando, e faltava a clareza também das equipes que chegavam aqui na fronteira. Eles chegavam sem saber o que fazer. Então, e os migrantes tinham clareza, eles diziam, só quero passar. Eles tinham clareza que eles não queriam ficar aqui na fronteira,
só queriam passar para chegar aonde o seu coração buscava, um lugar tranquilo, como eles diziam, não? Então, a presença da Igreja Católica, que se fez presente também aí junto aos migrantes nessa época, fez a diferença, uma presença solidária, gratuita, na acolhida, na escuta, estar ali o dia todo, escutando, encaminhando, ver como fazer, por onde começar. Então, a presença da igreja ali foi muito significativa, né? Todas as equipes, nós da equipe itinerante, a Secretaria de Ação Social, a Paróquia de Assis Brasil, a Cáritas, era uma junção de solidariedade, isso fez a diferença. E a presença da DPU, queria destacar, que fez também uma ação diferenciada e humanizada. Para mim, como eu disse, foi uma face humana que eu não conhecia do governo. A DPU esteve na pessoa do João, acolhendo as pessoas, escutando, colocando os migrantes diretamente em contato com o juiz numa audiência pública, ouvindo as mulheres à parte. Ninguém fazia isso antes. Escutar as mulheres para ver seus gritos, suas necessidades, para mim foi assim o diferencial muito forte aqui na fronteira com os migrantes, né? E o que a gente sente? A gente sente que essa falta de política atinge nós também, porque nós não sabemos trabalhar isolado. Então, essa falta de política a favor da migração nos atinge a todos, porque a gente não tem onde buscar socorro. Então, estamos cada equipe buscando, somando, para que junto a gente consiga chegar aonde as feridas continuam abertas e a vida ameaçada, não? Então, a gente sente isso, aquilo que partilharam, que conseguiram atravessar, aqueles que conseguiram avançar por conta própria, hoje já chegaram no seu destino, Estados Unidos, México, que o Brasil deixou de ser a referência para esses migrantes, já não dá mais para continuar no Brasil, então eles querem ir para onde eles pensam que vão ser felizes, ter um lugar de tranquilidade, não? Então, aqueles que conseguiram atravessar a selva de Panamá, eles têm nos contado muitas coisas assim que a gente vê que pessoas que são valentes de enfrentar aquela selva, sobreviver, salvando os outros pelo rio. Então, se tivesse essas políticas públicas que garantissem esse corredor de passagem, não haveria tanto sofrimento. A gente vai acompanhando os grupos que passaram por aqui, quantos morreram no caminho, foram ficando porque quebrava uma perna. Maria nos contava, a gente não podia carregar, irmão, aquele, deixava ele ali, e ali ele ficava e morria, não? Então, outro ia, o rio ia levando como se fosse um galho seco, atravessando o rio de Panamá. Então, por que não há uma política que favoreça que os migrantes possam passar, cruzar de uma fronteira para outra? Claro que nós estamos em pandemia, o mundo todo está em pandemia, mas a vida segue seu fluxo. Se não dá para viver no Brasil, as pessoas querem um lugar onde podem viver melhor. Então, essa política que a gente deseja, pró-migração, seria um horizonte, não? Um horizonte para esses irmãos e irmãs que tanto necessitam de nós. E como diz Papa Francisco na Fratelli Tutti, não? Todos somos irmãos e irmãs. E aqui na fronteira, a gente arrepiava de ver e sentir na pele o tratamento, a diferença, a discriminação que esses irmãos e irmãs africanos, haitianos, receberam por aqui nessa fronteira, não? Então, a gente espera que as relações vão melhorando, que as pessoas sejam tratadas com dignidade, não? E que eles tenham direito a seguir, que todo mundo tem direito de migrar. Então, isso a gente tem que ter muita clareza, e também as pessoas conseguirem avançar nos seus sonhos, nos seus direitos de ser feliz. Então, a gente vai vivendo com tudo isso aqui na fronteira, e junto também vamos fortalecendo laços para acompanhar, para abrir caminhos, para ajudar com que as pessoas consigam avançar, independente da pandemia, independente das barreiras que eles vão encontrando pelo caminho. Mas dói muito na nossa alma, dói muito no nosso ser, nas nossas entranhas, aquilo que a gente passou aqui na fronteira e continua passando. Os coiotes que cobram caríssimo, um trajeto que se paga 40, tem que pagar $100. Então, o gasto é muito, é uma exorbitância aquilo que se cobra de um trajeto de 3 horas. Então, o dinheiro que foi economizado durante 10 anos que os haitianos estiveram no Brasil, trabalhando e angariando esse dinheiro para mandar para sua família, aqui na fronteira fica tudo aqui na fronteira, pelos coiotes que cobram exorbitância e outras coisas que a gente nem vale a pena citar, porque tudo vai de encontro à vida.
Então, realmente, a gente pede, a gente sonha, né, que tudo que a gente viveu aqui neste ano não aconteça mais com nenhum povo, com nenhum país. Essa política internacional é necessária, não só no Brasil, não só na fronteira, em todo o país está chegando gente. Na Espanha também a gente assiste chegando barcos e mais barcos de pessoas já quase morrendo ou morrendo afogadas. Então, por quê? Não existe esse corredor que favoreça que os migrantes possam passar, possam ir adiante sem ter que arriscar a vida, perder membros pelo caminho. Isso tem acontecido direto aqui na fronteira e além do mais, não? Então, as consequências de não se ter essa política são muito grandes. Agora, se tivesse essa política, claro que ia favorecer, ia diminuir o sofrimento do migrante, eles iam migrar com liberdade, não com autonomia, sem sofrimento, né? Então, a fronteira se transformou em fronteira do tráfico humano, em exploração em todos os níveis. Os coiotes compram os serviços por um valor incalculável. Olha os africanos como se fossem algo que se manejasse, não como pessoas, como ser humano que deseja andar, que deseja viajar, porque eles estão buscando um lugar melhor para viver, não? E como diz Papa Francisco, esses somos todos irmãos e irmãs, nos apela, nos interpela. Temos que viver realmente como irmãos e irmãs. E aqui na fronteira a gente experimentou que não era possível, essa relação não se vivia, a não ser por esse grupo que estava aí tentando fazer alguma coisa, não? Mas, como diz Pedro Casaldáliga também, que nos anima muito, o nosso saudoso, quanto mais difíceis os tempos, maior deve ser a esperança. Então, mesmo que os tempos estejam difíceis, mesmo com a pandemia, a gente continua aqui com o pé fincado nessa fronteira, com os olhos abertos e o coração atento também, e coração solidário e gratuito, atendendo na medida do possível, acolhendo, somando com os organismos aqui da fronteira, para garantir que essa pessoa possa passar menos explorado, que sua família possa chegar ao seu destino e a vida seja preservada, cuidada e respeitada, que é um sonho de Deus, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E essa vida precisa ser cuidada, precisa ser respeitada e protegida. O que a gente tem esbarrado muito nessa questão da proteção, proteger a vida acima de tudo, acima das dificuldades, acima das faltas de possibilidades, não? E aqui a gente tem feito um pouquinho, nós somos uma gota d'água neste grande oceano que a fronteira daqui tem recebido muita gente, segue recebendo, e aqui sim, como eu dizia no começo, a Assis Brasil é um ponto que todos passam por aqui, maiormente porque facilita o acesso, onde as pessoas podem chegar por terra mais fácil, sem gastar tanto dinheiro. Então, é uma escolha que eles fazem, essa escolha tem que ser respeitada. Não? Por enquanto, é isso. Irmã Joaninha, parabéns por esse rico depoimento, e eu gostaria de agradecer, em nome da websérie, de todos os que nos assistem, à senhora e a todos os missionários, que são sempre os que primeiro chegam nas zonas que precisam de maior atenção humanitária. Se não fossem missionárias como você, a situação de calamidade em direitos humanos seria ainda muito maior. E é muito triste saber que na fronteira acreana estamos passando por isso de novo, porque a crise haitiana, né, teve início aproximadamente em 2010, 2011, e em 2014, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação civil pública em face da União. Eu tive a oportunidade de ser uma das pessoas que assinou essa ação civil pública, e naquele momento parecia que a questão fronteira do Acre estava superada. O procedimento de interiorização, a acolhida humanitária brasileira foi inaugurada naquela época, e o Haiti chegou a emitir vistos para haitianos, vistos humanitários no próprio Haiti, fazendo com que, por alguns momentos, nós achássemos que a questão da fronteira acreana estivesse superada pela construção de uma política migratória. E hoje vemos, pelo seu depoimento e por muitas coisas muito tristes que a senhora nos contou, que estão acontecendo na fronteira hoje, nós vemos que isso, que parecia um avanço, se perdeu no Brasil. Então, muito obrigada pelo seu depoimento, e precisamos estar atentos para o que acontece na fronteira do Acre. E agora, eu gostaria de pedir, Joaninha, irmã Joaninha,
Depois da sua fala, vamos chamar os próximos participantes e depois eu convido a senhora a continuar nos acompanhando e olhar o chat, porque nós vamos ter uma rodada de perguntas. E agora eu gostaria de chamar a nossa querida Camila Zano, da ONG Conectas, que também tem muita lugar de fala para tratar da questão da política migratória brasileira. Camila Zano, seja muito bem-vinda à websérie sobre tráfico de pessoas do Projeto Liberdade no Ar, em parceria com a Asbrad, apoio da Clínica do Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. A palavra, Camila Zano, é toda sua. Boa noite, Cristiane. Queria agradecer aos organizadores aqui da websérie. Tive essa oportunidade de participar ano passado também, agradeço o reconvite para estar aqui hoje. É uma atividade de muito fôlego de vocês, estamos aqui, né, no penúltimo episódio, então já parabenizar também as organizadoras por toda essa maratona mesmo que vocês organizaram e que fica com um material riquíssimo também depois gravado para essa discussão. E então eu queria começar hoje fazendo um lembrete, que hoje é o dia que nós celebramos os 70 anos da Convenção da ONU para o Direito dos Refugiados e Refugiadas, né, de 1951, então hoje é um dia marcante. É um dia em que se completam 70 anos desse marco que foi, acho que quase uma questão civilizatória no nosso mundo, de entender que existem responsabilidades compartilhadas entre os países, que as fronteiras, a gente que trabalha com migração, mas isso acho que faz parte da história humana mesmo, que as fronteiras são artificiais, elas foram criações totalmente artificiais, porque somos naturalmente seres que migram. E que a convenção, acho que em 51, ela vem finalmente para trazer e fazer esse passo civilizatório de reconhecer que situações de proteção da vida, de proteção dos direitos mais básicos, dos direitos humanos, eles não estão restritos à fronteira. Então, não é porque isso acontece dentro da minha fronteira que é só responsabilidade minha, e se isso acontece fora da minha fronteira, eu não tenho nada a ver com isso. E então acho que esse foi o grande ganho que se trouxe dessa convenção, e que ela vem justamente para proteger, naquela época, as pessoas que foram obrigadas a deixarem os seus países de origem por conta da Segunda Guerra Mundial e os efeitos que isso ainda continuou, mesmo depois do término oficial desse grande conflito. E hoje a gente celebra esses 70 anos da Convenção da ONU num momento muito triste para o Brasil. Porque, como a irmã Joaninha bem disse, que honra poder estar numa live junto com ela, que admiro tanto, e tenho trocado muitas conversas e informações, porque acho que para falar de fronteira temos que ouvir quem está na fronteira, não é mesmo? O Brasil ele era uma grande referência em questões de refúgio, até mesmo porque nós incorporamos a convenção que faz 70 hoje, a convenção da ONU que faz 70 anos, nós incorporamos até avançando ainda mais quando a lei brasileira de 1997, a lei de refúgio, ela incorpora a ideia também, que foi trazida pela Declaração de Cartagena de 1984, da grave generalizada violação de direitos humanos. Então, era para a gente estar celebrando e vendo o nosso país, Brasil, como uma grande referência para poder fazer parte dessa celebração dos 70 anos da Convenção. Só que essa celebração é no momento em que não dá para celebrar, porque o mundo está vivendo uma pandemia global, e além disso, essa pandemia está sendo usada como uma desculpa por vários estados, países, incluindo o Brasil, talvez sobretudo o Brasil, como uma desculpa perfeita para tirar direitos que são aí consagrados, como, por exemplo, na Convenção de 1951. Então, no fundo, o Brasil ele era um modelo, e se a gente olhar só pela legislação fria, né, do que está lá na lei do refúgio, a lei de imigração, o Brasil ainda é um modelo, só que na prática essas leis elas foram simplesmente colocadas no lixo com as portarias de fechamento de fronteira, que é o tema que nos reúne aqui hoje, é falar sobre a questão das fronteiras e das políticas anti-direito à migração e anti-direito de refúgio que nós temos vivido justamente por conta de um instrumento. João Chaves pode falar muito melhor que eu, porque lida com essa parte jurídica diretamente, mas é um instrumento infralegal. Então, como uma portaria pode jogar no lixo o que está na lei
e ainda também riscar o que está na Constituição em termos de direito à defesa, direito ao devido processo, ao tratamento não discriminatório. Então, vou aproveitar esses minutos que me restam para falar um pouco justamente sobre essa portaria. A portaria de número 655, ela foi editada em 23 de julho de 2021, de 23 de junho de 2021, então parece, é algo recente, não, porque essa é a última portaria que nós temos, mas ela é uma reedição de várias que vem desde março do ano passado, desde o início da pandemia no Brasil, e que desde aquela época, são mais de 30 portarias, elas vêm carregando vícios de violação de direitos humanos. E os dois principais que eu destacaria aqui são afrontas e ataques diretos a dois princípios basilares da Convenção da ONU para Refúgio, que é o direito de pedir refúgio. Então, toda pessoa tem o direito de pedir o refúgio, ela vai ter o seu caso analisado, e ela tem que ter esse caso analisado individualmente. Só que ela pode pedir, e isso vai caber ao órgão denominado em cada país, no nosso caso, o Brasil é o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, vai avaliar esse caso em termos ali de situação do país de onde ela vem, se for uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos, mas também combinar com a própria história individual da pessoa, porque a gente está falando justamente de um risco de vida que pode ser por diversas razões, né? Na pílula do conhecimento a gente ouviu isso da colega, ela dizendo que isso pode vir tanto de uma situação de guerra do país, mas também pode vir de uma perseguição por conta de posicionamentos políticos, de orientação sexual, de religião. Então, o direito de pedir refúgio, ele está consagrado na Convenção e está na nossa lei de refúgio de 97. Só que essa portaria, de novo, um documento infralegal, um documento que não poderia alterar o que diz a lei, ele cria a sanção de quem entrar, quem violar a portaria, e as nossas fronteiras terrestres estão fechadas. Então, quem entrar pela fronteira terrestre vai ter como uma punição a inabilitação do seu pedido de refúgio. Então, de saída, o Estado brasileiro está proibindo que a pessoa peça o refúgio, porque esse pedido está inabilitado. Eu não sei como o Estado brasileiro consegue justificar essa criação maléfica de uma figura de inabilitação do pedido de refúgio. E um outro princípio basilar da Convenção da ONU é o princípio da não devolução, que para quem estuda, né, a gente acaba usando muito o termo em francês, que ficou conhecido, que é o non-refoulement, que é a ideia de que se essa pessoa corre o risco de vida no seu país de origem, até que o caso dela seja analisado e que verifique-se se é o caso de que não há, aí sim você pode pensar em outras formas de lidar com aquele pedido, mas até que esse caso seja analisado, essa pessoa não vai ser devolvida no seu país de origem, porque ela está fazendo esse pedido ao país, e no caso o Brasil, que ratificou essa convenção. E quando ele faz a não devolução, a portaria, ela prevê, junto com a punição de inabilitação do pedido de refúgio, ela prevê a deportação imediata dessa pessoa. Então, essa deportação imediata, ela nem vai permitir que seu caso seja analisado, porque ela nem pôde, né, na verdade, pedir, e ela vai estar em choque totalmente com essa previsão do princípio da não devolução. Essa última portaria que a gente está se referindo, porque é a que está em vigor atualmente, a 655, ela veio lá em junho com uma roupagem e uma suposta abertura humanitária. Então, eu vi algumas pessoas celebrando, chamando essa portaria de, bom, pelo menos agora tem um tratamento humanitário. Isso é uma grande mentira, porque eu acho que essa é uma portaria, essa nova, ela veio com esse discurso, e até os órgãos oficiais, em algumas situações, têm vendido essa portaria como sendo algo humanitário, mas ela, no fundo, é uma portaria que é um lobo em pele de cordeiro, porque ela não retirou nem a punição de inabilitação do pedido de refúgio e não retirou a deportação imediata. Isso continua previsto na portaria.
E ela também cria para a situação dos venezuelanos, que é uma das fronteiras, né, que a gente tem, mas que é uma fronteira que tem exigido e demandado muita da atenção pela situação, né, tão dramática na Venezuela de crise humanitária. Então, ela criou uma forma de regularizar migratoriamente essas pessoas, mas numa redação que é totalmente arbitrária e que força as pessoas a terem que apostar numa verdadeira, entre aspas, roleta russa, se ela vai cruzar a fronteira e chegar aqui e ser acolhida pelos termos que diz esse inciso novo, ou se ela vai ser capturada e deportada imediatamente. Então, é isso que a gente está fazendo aqui no Brasil. A gente está jogando com a vida das pessoas, pessoas que já estão numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos e que não viram outra alternativa que não migrar durante uma pandemia. É o que a irmã Joaninha disse, por mais que nós estejamos vivendo numa calamidade de saúde pública, as pessoas ainda estão buscando outros países porque a situação delas tem exigido isso. E o Brasil não lidar dessa forma é muito grave. E essa portaria também não é nada humanitária, porque ela criou essa pequenina válvula de escape, que, de novo, ela é arbitrária e ela já está sendo aplicada de forma muito questionável ali na fronteira norte, com Roraima. Ela também é uma portaria que é só para quem venha da Venezuela. Então, que tratamento diferenciado é esse que nós estamos dando? Irmã Joaninha aqui já falou sobre várias situações em que nacionalidades de diferentes nacionalidades estão entrando no Brasil. E acho que aqui também muitos estão saindo do Brasil. Então, quando a gente discute questão de fronteira, nós temos a nossa responsabilidade com relação àqueles que entram no país, mas também aqueles que querem sair. E numa pandemia, nós temos que ter a capacidade diplomática de poder discutir com os outros países, né? Foi colocado aqui na fala da irmã Joaninha a questão dos corredores. O Brasil criou corredores na pandemia. Turistas podem entrar aqui. Então, houve uma forma de criar uma possibilidade para turistas de fora do Brasil virem. Criou-se corredores para mercadorias. Eu conversei longamente, várias vezes com a irmã Joaninha, no momento em que as autoridades brasileiras se empenhavam para liberar a entrada de caminhões pela ponte que liga Assis Brasil com Inhapare para que as mercadorias passassem. Cadê o esforço para que famílias refugiadas também possam proteger suas vidas? Cadê esse esforço que a gente vê tamanho para criar todas as regras permitindo turistas virem, para garantir que as mercadorias fluam, mas que isso não é visto quando se trata de pessoas. E aí, de novo, a gente está falando de pessoas, então as fronteiras elas não devem ser uma barreira para a garantia de direitos. Então, achei muito oportuno a gente poder discutir isso numa websérie que vai falar sobre tráfico de pessoas, porque a partir do momento que se cria essa proibição, já estamos vendo um aumento do número de casos de pessoas atravessadores, e o quanto que essa situação não vai criar condições para que essa violação tão grave do tráfico de pessoas ganhe força, ainda mais por todas as nossas fronteiras. Aí eu já encerro só dizendo, para mostrar ainda mais a seletividade e discriminação do tratamento do governo brasileiro ao fechamento de fronteiras, né? Todas as fronteiras terrestres estão fechadas, à exceção da fronteira com o Paraguai. Eu queria muito que os representantes do Estado brasileiro justificassem, explicassem por quê. Quais são os dados epidemiológicos que mostram que o Paraguai está tão mais seguro do que todos os outros países que fazem fronteira com o Brasil? Qual é a questão? Se há uma questão sanitária de fato, ou se de novo a gente está vendo uma situação com relação a conciliar interesses econômicos e comerciais de forma muito seletiva e, de novo, né, fazendo isso com a vida de pessoas e contrariando tanto as obrigações legais no Brasil, rasgando nossa Constituição em vários aspectos e também violando essa convenção setentona que está fazendo esse aniversário hoje, que é a Convenção para Refugiados. O áudio, Cristiane, o áudio. Muito obrigada, Camila. A sua fala teve a qualidade de nos mostrar, né, de uma maneira escancarada, o quanto não pode ser simplesmente a pandemia a causa ou a justificativa dessa política restritiva e negativa de direitos que estamos adotando neste momento
com a determinação de fechamento de fronteiras para os migrantes ou refugiados. É muito triste que estejamos vivendo essa situação e sobre isso eu já gostaria de anunciar a presença do nosso próximo convidado, que é o Defensor Público Federal, o doutor João Chaves. Doutor João Chaves também é um expoente, integrante do grupo de estudos da ADPU sobre migrações, e a ADPU tem feito um papel excelente. Doutor João Chaves, nos explique um pouco sobre isso, sobre como estão as fronteiras hoje no Brasil. Obrigado, Cristiane. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz com esse convite da Asbrad, do MPT. Na Asbrad, eu agradeço especialmente a minha amiga Graziella, também a Tainá, e a nossa grande amiga e inspiração, Dalila Figueiredo. Fico muito feliz também com a presença de Cristiane e Andréa pelo MPT, minha amiga Camila também, e especialmente feliz de poder reencontrar, ao menos virtualmente, irmã Joaninha, que é uma lutadora, uma batalhadora, que me ensinou muito também sobre como lidar com situações difíceis, de impasse, de angústia, que misturam tanto questões jurídicas como questões sociais, questões afetivas, enfim, num contexto de muita vulnerabilidade e tensão, como é o que ocorre hoje na fronteira entre Brasil e Peru, nos municípios de Assis Brasil e Inhapare. Foi um prazer também aceitar esse convite, e eu acredito que o grande desafio que nós temos é o de encarar um tema que já é, de certo modo, velho, já é conhecido, mas tentar buscar novas abordagens, porque, e aí faço já o lançamento do que me parece mais relevante. Muito se fala, e nós já tivemos diversos eventos ao longo desse mais de um ano de pandemia sobre isso, no fechamento de fronteiras como a grande marca para a vida de imigrantes na pandemia. Mas o que eu gostaria de ponderar é que talvez seja mais interessante pensar que esse fechamento de fronteiras, ele é talvez o primeiro passo, ou o passo mais significativo, para a criação de um modelo repressivo da migração no Brasil. A ideia de que, a partir de agora, ou melhor dizendo, a partir de 2020, o Brasil passou a adotar uma política migratória de exceção, o que por si só já é bastante perigoso. Eu estava até retomando isso, já havia sido anunciado lá em 2009, 2010, pela professora Deise Ventura, quando tratava de pandemias, e nós vimos materializado uma política migratória de exceção que usa a pandemia como uma justificativa para ver a migração como uma ameaça ao Brasil e ver os fluxos migratórios como itens de pura logística, sem a dimensão de direitos humanos das pessoas migrantes. O que também parece interessante é que nessa política migratória de exceção houve uma verdadeira normalização da irregularidade migratória. E, de certo modo, o governo passou a tolerar a presença de pessoas em situação de irregularidade no Brasil como se fosse algo normal, cotidiano, o que me faz lembrar muito mais a política dos Estados Unidos, por exemplo, um país extremamente repressivo contra a migração irregular, do que a política prevista na lei de imigração. Além disso, esse fechamento de fronteiras deixa como marco para a política migratória uma ideia muito perigosa que ainda vai repercutir bastante. A de que o refúgio, e obviamente esse é um dia muito interessante para falar disso, né, pois são os 70 anos do Estatuto dos Refugiados, seja tido como algo disponível, ou seja, que possa ser manejado para que os estados, especificamente o Brasil, possam em algum momento suspendê-lo. E é interessante, né, Camila fez uma narrativa bem clara sobre o processo de fechamento de fronteiras. Foram, até o momento, 31 portarias sucessivas que impedem a entrada de imigrantes, especialmente por via terrestre, e o Brasil passou a adotar um discurso extremamente perigoso de que a Lei 13.979, conhecida como Lei da Covid,
permite a suspensão temporária da lei de imigração e da lei do refúgio. Se levada a séria, essa afirmação poderia provocar responsabilização internacional do Brasil por violação de direitos humanos. Mas esse simplesmente não é um tema cogitado pelo governo. E o que também deve ser observado, e nesse ponto eu penso muito na fala da irmã Joaninha, é a inserção dessa política migratória de exceção num contexto maior, da nossa região, a América do Sul. A América do Sul, historicamente, é apontada como um celeiro de boas práticas migratórias, como é o caso, por exemplo, do Acordo de Residência Mercosul e de políticas de não detenção de pessoas migrantes, mas hoje pode estar sendo um espaço regressivo também para a garantia de direitos de pessoas migrantes. Ou seja, a criação de fronteiras extremamente militarizadas, como é o caso da fronteira do Peru, de práticas violentas contra pessoas migrantes, e a transformação da América do Sul numa fronteira exteriorizada, numa nova linha de combate à migração irregular que vai rumo ao norte, né, rumo aos Estados Unidos. O que também me parece interessante, que o que nós vemos hoje é uma verdadeira mudança de agenda. Eu me lembro que em 2017 nós vivemos uma grande alegria, podemos até dizer uma euforia com a aprovação da nova lei de imigração, um processo bonito, suprapartidário, que integrou a sociedade civil, que teve apoio do governo, num momento que já era bastante difícil para a política brasileira. E ao longo de 2018, 2019, nós vivemos numa fase de negociação, como se fosse uma grande negociação entre sociedade civil, governo, agências internacionais, muito permeada pela questão do movimento migratório venezuelano, do aumento de fluxo em Roraima, da criação da Operação Acolhida, uma normativa infralegal muito duvidosa, em alguns pontos favorável, em outros extremamente reativa. E de 2020 em diante, o que há é uma nova agenda. Tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público, mas principalmente a sociedade civil e as pessoas migrantes, se viram na posição de lutar pela manutenção da lei de imigração e manutenção da lei do refúgio, que estão passando por um processo de esvaziamento, como Camila bem pontuou. A ideia de que a lei de imigração é uma concessão à pessoa migrante, e não um repositório de direitos de pessoas migrantes com base na Constituição Federal. A ideia de que o devido processo legal é facultativo para pessoas migrantes e não obrigatório, como prevê a lei de imigração. De modo geral, eu também, e aí me reporto também a fala muito potente da irmã Joaninha, há uma ausência de governança. Por que eu digo isso? E faço aqui algumas vinhetas muito rápidas, né, até pela questão do tempo. O primeiro ponto, que foi mencionado pela irmã Joaninha, o da fronteira Balpebra, né, Brasil, Peru e Bolívia, especialmente vivenciado no município de Assis Brasil, e em menor grau hoje é Pitaciolândia. O que nós percebemos é 2 países com políticas extremamente repressivas na fronteira, Brasil e Peru, e esse fechamento de fronteiras, que é uma verdadeira política de exceção regional, não dando conta da situação. A migração continua, apesar de muitos serem contra ela se impõe como fato, se impõe na realidade, e houve uma proliferação e uma explosão do contrabando de imigrantes, do serviço de coiotes, que tornam ainda mais vulnerável a posição de imigrantes negros, ou seja, há uma racialização em curso da migração sul-americana, especialmente contra pessoas da África subsaariana e pessoas do Haiti. Temos também em Roraima uma postura extremamente contraditória do governo brasileiro, que dita normas favoráveis num certo ponto, como foi a portaria 655, que permite a regularização de pessoas que já estejam no Brasil, pessoas venezuelanas, mas, ao mesmo tempo, impõe limites ao controle migratório de entrada, não permite a regularização de todas as pessoas, gera filas, não deixa clara sua intenção. De modo geral, no território brasileiro, de norte a sul,
o que nós vemos é um déficit de atendimento, pessoas que simplesmente não conseguem ser atendidas pela Polícia Federal, que não conseguem obter documentos de seus países de origem para se regularizar. Isso não parece ser um problema para a governança brasileira. E um caso que eu achei interessante mencionar também é o do Haiti. O Brasil reconhece a acolhida humanitária para pessoas haitianas, mas hoje é praticamente impossível conseguir um visto de acolhida humanitária no Haiti para que as pessoas ingressem, o que já gerou por parte da sociedade civil ações civis públicas para dispensa de visto, o que gera ações individuais pela defensoria, violando, de certo modo, o direito de reunião familiar. Enfim, essas são algumas ponderações, mas só para finalizar, gostaria de fazer uma pontuação. Talvez o mundo da migração, a partir de agora, não seja mais um mundo de tantas cartilhas que nós vimos de acesso a direitos, de Brasil como país acolhedor. Cada vez mais há reações do governo, cada vez mais há práticas que configuram uma política antimigratória. Nós vemos em nosso continente verdadeiros bolsões ou zonas de espera por algo, esperando a regularização em Pacaraima, esperando a normalização dos fluxos de contrabando de imigrantes na fronteira Brasil-Peru, e a ideia de uma fronteira horizontal, em que cada vez mais nós vamos precisar pensar no Brasil como um país de trânsito rumo ao norte global, rumo à Europa, rumo à América do Sul. Nós devemos pensar cada vez mais na floresta de Darién, que fica entre Colômbia e Panamá, como parte de processos de vulnerabilização de direitos de pessoas migrantes. Devemos pensar também na inserção que nós queremos ver do Brasil no debate mundial sobre migrações. E, infelizmente, o cenário hoje é muito preocupante e muito negativo. Essas são minhas considerações, agradeço imensamente pelo convite e sigamos nesse debate. Prezado João, muito obrigada por essas reflexões. Esse panorama de involução realmente é muito dolorido. A minha geração foi uma geração que se formou no momento em que o Brasil estava passando por uma fase de desenvolvimento. Eu me formei em 1993, o ano da Lei Complementar do Ministério Público da União. Nesse ano, a gente respirava a democracia, a gente respirava uma Constituição que tinha recém sido aprovada e que dava sinais de que o Brasil estaria avançando. Nessa Constituição, essa mesma Constituição de 1988 já previu que brasileiros e estrangeiros residentes teriam igualdade de direito. Mas quanto tempo demorou para que conseguíssemos aprovar uma nova lei de imigrações? Parecia, né, mais uma batalha que finalmente acabou sendo vencida num raro concerto entre as forças que naquela época dominavam o poder no Brasil, e eu sempre gostava de dizer às pessoas para as quais eu falava sobre a lei que era um caso único, porque o número dela, vejam só, é 13 do PT, 445 do PSDB. Quando ela foi aprovada e a época em que ela estava sendo debatida, o Brasil vivia entre essas duas polaridades. Mas isso já é passado, essas não são mais as forças que dominam o nosso país. E a gente vê um cenário de retrocesso. Então, a minha história profissional caminha numa inflexão. E eu vejo agora e penso nos meus filhos, que Brasil os meus filhos vão encontrar? Um Brasil em que na pandemia o direito a ter direitos que foi garantido aos migrantes com a nova lei de imigração é suspenso. E começando quando a Polícia Federal decide acabar com o serviço de documentação dos migrantes sob o argumento de que estamos vivendo uma pandemia. Mas todos os serviços essenciais, até mesmo shoppings nas cidades, estão abertos. E os migrantes tiveram que conviver com portas fechadas. Coisas como essa vão ao mesmo caminho que o defensor João Chaves nos diz, né, de que estamos simplesmente suspendendo os direitos humanos com a desculpa de que vivemos uma pandemia. Aquilo que a gente quer fazer, a gente faz. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente suspende porque a pandemia está aí. E isso ofende aqueles que lutaram tantos anos por um Brasil melhor e mais justo em matéria de direitos humanos e de política de imigração. Mas aqui não é momento de ficar tristes. Estamos todos juntos na luta
para erradicar o tráfico de pessoas. E por isso é preciso falar de política de imigração. Porque quanto mais ampla é a política de imigração, quanto mais se reconhece o direito a ter direito dos migrantes, menos acontecem violações de direitos humanos, menos acontece o tráfico de pessoas. Nós estamos encaminhando para o nosso final e vocês, participantes, têm inúmeros agradecimentos, inúmeros elogios no chat do programa. E eu gostaria de convidá-los todos para voltar, para fazer suas considerações finais. E uma palavra, se é que é possível pedir isso, uma palavra de todos que nos aponte um caminho de perseverança. Precisamos continuar lutando por esses direitos. Por favor, Camila já está aqui entre nós, sua última palavra, irmã Joaninha, João Chaves, por favor, estejamos todos juntos nesses momentos de reflexão. Irmã Joaninha? Obrigada. Camila, vai. Não, por favor, irmã. Então, é só terminando sem terminar, não, porque essa fronteira nunca termina, não fica sempre aberto as possibilidades, mas para dizer também que esse tempo não foi só coisas ruins que aconteceram nessa fronteira, foi para nós um tempo de aprendizagem, não? Esse estar corpo a corpo com os imigrantes, quando a história pedia ficar em casa, era tempo de pandemia, no auge da pandemia, ao invés de ficar em casa, a gente ia para a ponte, ficamos um mês na ponte ali somando. Então, realmente foi uma aprendizagem, aprender com os haitianos, aprender com os africanos, aprender com o venezuelano, com quem passava ali, querendo atravessar, não? Esse estar na escuta, para mim foi um tempo de aprendizagem, de agregar redes, agregar organizações. Nós, equipe itinerante, temos esse trabalho na fronteira de agregando as redes, não? Então, nós não trabalhamos sozinhos, foi um aprendizado, colocar em prática o que nós temos como teoria da nossa missão, somar com outros. Então, foi uma experiência de somar com a DPU, somar com a cidadania, somar com os direitos humanos, enfim, com todos que chegavam para defender a vida. Então, esse tempo de aprendizagem que foi durante o boom da migração aqui na fronteira, não? E também agradecer aos companheiros da minha equipe, da minha congregação, aqui na fronteira, a equipe de missão que nós temos, que nós estamos somando, ninguém trabalha sozinho, então a gente foi somando e agregando redes e forças para salvar a vida ameaçada, não? E também dizer que, concluindo com essa frase, também com o que Camila dizia, que esse corredor mercantilista, sim, se criou durante a pandemia, criou corredor para mercado, para caminhões passar com comida aqui na ponte, então era caminhões, mercadoria versus vida, isso gritava aos céus, os caminhões podiam passar, e eu dizia aos migrantes, por que o caminhão passa e nós não? E a gente não tinha resposta, mas a resposta era, o mercado manda no mundo, manda também aqui na fronteira. Então, fechou-se a fronteira aqui, a ponte está fechada, mas o fluxo de gente está passando pelo rio, por canoas, então por que fechar a fronteira se o movimento está por água? Então, é uma coisa que clama e continua clamando, então a gente quer continuar lutando. E esta frase, então, que eu quero concluir também, mais que tudo, ver no rosto do migrante um irmão que caminha ao nosso lado. O Papa Francisco nos pede isso. Então, o que nos dá esperança para seguir adiante é isso, Camila. Olhar, Cristiane, também o migrante como um irmão que caminha ao nosso lado, não como um inimigo, mas um irmão, um próximo, mais próximo de nós. Então, com isso, a gente tem força para buscar políticas públicas, para ajudar na liberação dessas fronteiras que necessita estar liberada para que as pessoas possam passar, possam seguir adiante, não? Porque na pandemia se suspendeu os serviços essenciais. Então, e a vida, como fica? Então, agradecer por esse tempo de aprendizado, de aprender com os migrantes, a diferenciar quem era haitiano, quem era africano, para, olhando assim, parecia tudo igual, não era, cada um tem sua especificidade, não? Aprender também com as equipes que chegaram, cada uma tinha seu norte, e a gente junto foi somando. E agradecer por esse momento também de hoje, histórico, não? Estamos aqui hoje no Peru celebrando 200 anos de história. Eu pensava comigo, o que é história? Um país livre e que discrimina o irmão que passa, que não permite que o irmão passe livre, que tem que explorar, que tem que massacrar, que tem que jogar a ponte abaixo para matar, não? Porque alguém que se joga de uma ponte,
que garantia de vida ele vai ter amanhã? Então, peço aqui a vocês também essa força para que junto a gente consiga somando aqui na fronteira em defesa da vida, sobretudo a vida mais ameaçada. Obrigado por essa oportunidade, um abraço grande, uma alegria revê-los, e vamos juntos, porque juntos nós chegamos mais longe. Obrigada. Camila, muito obrigada, irmã Joaninha. Não, que bom poder te ouvir de novo, irmã Janinha, muito bom mesmo, e acho que eu queria terminar com um ponto que João menciona sobre essa portaria. Ela cria todas essas violações de direitos humanos na fronteira, nas pessoas que estão naquele momento, né, do processo de migrar, que é o momento de você cruzar uma fronteira, porque o processo de migrar ele envolve uma série de etapas. E as entidades que atuam, elas atuam em todas essas etapas dando esse suporte, né? Vai desde o momento da decisão, da dura decisão de sair, de chegar até a fronteira do país que você está buscando. Muitas vezes esse processo de migração ele passa por vários outros países, onde nesse trânsito as violações elas vão se somando, e depois de cruzar a fronteira ainda tentando um momento de documentação, de integração local. Então, assim, realmente é um processo com muitas fases, mas acho que eu, na minha oportunidade de fazer a apresentação, comentei bastante sobre as violações que acontecem naquele momento do cruzar a fronteira. Mas João alerta para uma situação que o governo Bolsonaro criou a partir de uma portaria. Eu insisto em dizer que é uma portaria, então algo que está abaixo da lei, que não poderia contrariar a lei, mas essa portaria, ela cria a situação de que no Brasil hoje nós temos a situação de pessoas em situação migratória irregular. Algo que já foi superado pela lei de imigração e algo que é, inclusive, muito mais efetivo em termos até mesmo econômicos, para essas pessoas estarem contribuindo mais na parte, enfim, econômica. É claro que não é só isso que importa, mas para quem pensa só olhando cifrões, essa é muito mais interessante para um Estado, para um país ter essas pessoas em situação regular, inclusive para questões de segurança, para quem também só vê o mundo sob a ótica de uma alegada segurança pública. É muito melhor para um país saber quem está aqui, saber onde as pessoas, né, por onde entraram, qual a quantidade, quais são as políticas públicas necessárias. E essa situação de irregularidade migratória é realmente fruto dessa portaria, algo abaixo que contraria a lei, e que uma pessoa numa situação irregular, né, a gente sabe isso porque isso os estudos mostram, e a realidade nos outros países mostra, que ela, por mais que ela tenha direito a buscar serviços públicos, ela acaba se auto-censurando de buscar esses serviços públicos. Então, no Brasil, o direito à saúde é universal, está todo mundo aqui vacinando e dizendo, viva o SUS, a gente está falando, viva um sistema universal de saúde, para ser universal, ele não olha a situação migratória, ele não olha a raça das pessoas, ele não olha para nada disso. Só que uma pessoa que está em situação migratória irregular, que já teve um tratamento de não poder cruzar uma fronteira num país que permite a migração e o acolhimento de refugiados. Um país que faz com que sua Polícia Federal tenha que dar ordem de notificação de deportação a quem cruzou e violou essa portaria. Você acha que uma pessoa como essa, ela vai procurar um atendimento de saúde se ela tiver sintomas, por exemplo, da Covid-19? É isso que a gente quer num país? Um país onde tem esse serviço garantido por direito, as pessoas não vão procurar? Não é muito mais arriscado também que essas pessoas não procurem em termos até de saúde pública? Com a vacina também, a gente está vendo finalmente ganhar um fôlego a vacinação no Brasil. A gente quer que essas pessoas tenham medo de procurar o direito à vacina, que deveria ser um direito universal, independente de fronteira, porque essa pessoa tem medo de chegar lá para vacinar e acabar sendo denunciada por algum agente público para ser deportada por causa dessa portaria. E aqui eu termino também dizendo que estar em situação migratória irregular significa muitas vezes não ter a carteira de trabalho e as proteções que você tem se você tiver a sua carteira de trabalho. Então, acho que é muito oportuno a gente estar aqui numa live co-organizada pelo MPT, e faço até aqui, doutora Cristiane, um apelo ao Ministério Público do Trabalho que se envolva ainda mais. Eu sei que já estão envolvidos nessa discussão da portaria, mas o efeito é previsível e já visível
de que criar essa situação de irregularização migratória vai desembocar em aumentar os casos de trabalho análogo a escravo, vai aumentar o número de situações que é tão vergonhoso o Brasil ainda ter números tão altos. E pela atuação do MPT e dos nossos fiscais de trabalho, a gente tem tentado enfrentar, mas que é uma situação que não tem outra alternativa a não se aumentar por conta dessa situação criada, de novo, por uma portaria, por algo que está abaixo da lei, que está contrariando a nossa lei. O áudio, Cristiane. A gente está com um probleminha no seu áudio, Cristiane. Doutor João. Oi. Eu agradecia, não sei o que aconteceu com o meu áudio, mas agradecia o que a doutora Camila tinha dito que a importância de todos os órgãos com atribuição de defesa dos direitos humanos se unam para impedir os retrocessos nessa área, e queria te dar a palavra para suas últimas considerações, doutor João. Bem, só posso agradecer, né, pela chance de ouvir Camila, ouvir uma Joaninha, e pegando um gancho também do que foi dessa segunda rodada, e também com o tema da série, o que me parece é que muitas vezes há uma contraposição, como se o governo defendesse a governança, ou seja, a gestão migratória, e nós da sociedade civil, ou melhor dizendo, a sociedade civil e a Defensoria Pública, já me coloquei como sociedade civil, estivéssemos contra a governança, o que não é verdade. Nós defendemos a governança, mas uma governança inteligente da migração, uma gestão inteligente das fronteiras. É óbvio que medidas podem ser adotadas para restrição de circulação em benefício do combate à pandemia e para impedir a disseminação da Covid-19. Mas não foi isso que aconteceu. O que ocorre hoje é uma governança muito pouco inteligente e muito pouco refletida, que não segue parâmetros internacionais, que não dialoga com boas práticas, que não dialoga sequer com as agências internacionais, enfim, e obviamente que não dialoga com a Defensoria, que não dialoga com a sociedade civil. Então, essa falta de governança é o maior problema hoje. A falta de compreensão de que impedir regularização, como Camila disse, não só impede acesso a direitos, como também aumenta o contrabando de imigrantes, aumenta a chance de tráfico de pessoas. Afinal, nós vemos que a circulação de pessoas sem documentos pode aumentar significativamente situações de exploração sexual, situações de trabalho escravo. A ausência de documentação, por exemplo, de crianças migrantes pode aumentar casos de venda de crianças. Então, o governo federal, que tanto se preocupa com a ideia de soberania e de que aqui só pode entrar e permanecer quem quiser, quem o governo desejar, acaba fomentando situações de potencial tráfico de pessoas. Então, a marginalização da migração não é benéfica para ninguém, não é benéfica para o governo, também não é benéfica para as pessoas migrantes. E o nosso alerta a tantos eventos e há tantos meses, há mais de um ano trabalhando com esse tema, é sobre isso. Em algum momento vai ser preciso pensar a superação desse cenário. E o que vai sobrar quando nós tivermos que sentar e discutir isso? Uma política migratória absolutamente destroçada, dezenas de milhares de pessoas em situação irregular, a ausência de qualquer reflexão crítica sobre como documentar pessoas, como gerir a circulação
de tantos fluxos regionais, de pessoas venezuelanas, mas também haitianas, africanas, da migração econômica, enfim. Vivemos hoje num caos, num inferno de direitos, e é preciso, de algum modo, abrir um espaço para a construção de um modelo melhor. E o combate ao tráfico de pessoas, e aí termino, passa necessariamente por esse caminho. Perfeito, doutor João Salles. Estamos aqui todos consensuados para que haja menos tráfico de pessoas. É importante que haja uma política de acolhimento institucionalizada na forma como já prevê nossa lei de migrações. Prezados, estamos chegando ao final do nosso programa e estamos chegando também ao final do mês de julho, né? O mês aqui que o Brasil dedica-se ao combate ao tráfico de pessoas. Eu gostaria de noticiar a todos e a todas que existem muitas coisas interessantes acontecendo por aí. E eu vou pedir, então, para compartilhar. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar a respeito. Produção, confere, produção. Me ouvem? Perfeito, tudo certo. Então, prezados, hoje, daqui a pouquinho, está começando agora, nós temos a live Quanto Vale a Vida, sobre tráfico de pessoas, com participação de vários expoentes da CNBB, da deputada Érica Cocai, no estado do Ceará. Quando desligarem daqui, por favor, conectem lá, com participação das Brades também, e nós temos também no dia 29, às 17 horas, a live organizada também pelo governo do estado do Ceará, com Lívia Xerez e com Marina Bernardes de Almeida, mas não é só. Nós temos, nessa semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas, no dia 30 de julho, vai ter mobilização no aeroporto do Galeão, ao meio-dia, todos contra o tráfico de pessoas. E continua, temos o lançamento no mesmo dia 30 do livro sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, com participação de várias instituições aqui representadas. Temos na página da OIM, um livro que foi lançado hoje sobre decisões paradigmáticas relativas ao tráfico de pessoas. Desculpa, eu falei equivocado. Esse é o livro do MPT, no qual há participação de vários representantes de várias instituições tratando dessa questão que nos desafia. Temos também no Maranhão, no mesmo dia 30 de julho, esse dia de enfrentamento está cheio de programações pelo Brasil inteiro. Queria ressaltar que às 15 horas o governo do estado do Maranhão vai assinar a adesão ao projeto Liberdade no Ar junto ao Ministério Público do Trabalho, e esse evento vai ser transmitido no YouTube, no canal Direitos Humanos Maranhão. Então, essas apenas algumas das atividades que estão sendo realizadas e que os participantes aqui da websérie pediram que nós noticiássemos. Existem mais atividades e eu estou muito contente de noticiar, né, que estamos mobilizados em várias frentes, várias webséries, vários webinários, várias atividades, muita gente mobilizada, atividades em rodoviárias. Eu sei que vai ter também atividade na rodoferroviária de Curitiba, gift box em localidades do Brasil, enfim. Na Semana Nacional de Mobilização e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, tem muita gente se somando a essa iniciativa e esse ideal de ajudar a que as pessoas não caiam em armadilhas como as do tráfico de pessoas. Então, meus amigos, convidando-os a prosseguir nessa programação e também a estar junto conosco, porque amanhã nós temos a grande live de encerramento, no qual participantes dos núcleos de erradicação do tráfico de pessoas de todo o Brasil vão contar suas experiências e nós vamos poder fazer um balanço do programa e uma projeção para 2022. Porque, amigos, em 2022 estaremos juntos, porque essa luta vai continuar.
Muito obrigada pela presença de todas e todos nesse que foi o 17º episódio da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad e com a Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Um grande abraço a todos e espero vocês aqui amanhã. Olá a todos, eu sou Dira Paz e gostaria de convidar em nome da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano e a CNBB para a Semana de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de julho. Serão previstas muitas atividades virtuais de mobilização e conscientização. Por quê? O tráfico de pessoas é uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa. Fere sua dignidade e evidencia diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Traficar uma pessoa é impor-lhe uma das piores violências. É fazer dela uma coisa, uma mercadoria, um objeto a serviço do lucro de traficantes, que são os escravistas modernos. Todas as pessoas nascem livres. Explorar sexualmente e escravizar são crimes. Denuncie. Disque 100. Participe da Semana de Mobilização e Conscientização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano. Esperamos vocês.